Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBVA11 é o fundo de agências aí, agora está se transformando num fundo de varejo do Rio Bravo. Vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece o RBVA? Você teria cotas desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo? Você acha que ele é um ruim fundo? Comenta, porque o seu comentário é muito importante para o nosso canal. O seu like, seu comentário, seu compartilhamento. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai entregá-lo a mais pessoas, tá? Então nos ajude nisso. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 645 inscritos, almejamos alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda e colaboração de todos vocês a gente vai alcançar. Tem um inscrito muito ativo e falou para mim que a gente vai chegar até o final de setembro. E você, o que você acha? Você acha que a gente atinge 1000 inscritos quando? Outubro, novembro? Eu acho que vai ser lá para outubro, novembro. Se chegar até o final do ano tá ótimo. Se for só lá para o ano que vem também tá ótimo. Então eu conto com ajuda e colaboração. Vamos mais à frente saber a respeito desse fundo. Esse fundo, ele é do segmento híbrido. Atualmente ele tem investido tanto em agências bancárias, que ele está parando de investir, na verdade está fazendo um desinvestimento. E ele também está investindo em varejo, renda urbana. Então ele está migrando para esse setor. Ele é um fundo antigo na bolsa aqui, ó, de novembro de 2012. Foi lançado na base de R$100. É da gestora Rio Bravo, uma gestora que, assim, já falei diversas vezes, é uma gestora da qual eu não sou satisfeito com ela. E ele tem o desenvolvimento para renda, que é oferir ganhos aí por meio de aluguel. Ele possui 1 milhão de liquidez e os usuários do Clube FI dão nota 3 de 5, uma nota baixa aí para ele. Ele tem representação no IFIX, 1,28%, e conta com 11 milhões de cotas. Atualmente, esse fundo está sendo negociado com desconto. Está sendo negociado a 0,96. O que isso significa? Uma nota de R$100 sendo vendida por R$96. Ou seja, o fundo tem um patrimônio bilionário, um patrimônio de 1 bilhão e 317 milhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 1 bilhão e 269 milhões. Então a sua cota vale 113, contudo o mercado está aceitando pagar apenas R$109. Tendo o mês 6 como referência, o fundo conta com 41 mil cotistas. Como a gente viu, o fundo foi lançado na base de R$100. Já teve momentos bem épicos desse fundo, que ele foi negociado por um valor bem bacana, ó, acima dos valores de R$120, chegando próximo a 130, chegou a ser lançado no final de 2019, todo o mercado vinha muito aquecido. Então esse fundo chegou a atingir patamares de quase R$170. E aí veio o momento pandêmico, jogou as cotas lá para baixo, e de lá para cá, o fundo até chegou a esboçar uma reação. Contudo, ele vem com um movimento lateralizado com tendência de queda. Esse fundo passou por 3 subscrições, a última foi no final de 2020. Vamos à frente aqui. Aqui a gente observa o que esse fundo tem entregado de resultado, de dividendos, né? Então, ele vinha com um resultado próximo de 85, chegou a entregar 95 durante alguns meses, voltou a entregar 85. E no mês passado, em julho, esse fundo entregou R$1,24. Isso aqui foi o resultado da venda de alguns desses imóveis. Quando ele vende um imóvel com ganho, ele está entregando esses adicionais, tá? Ele tem ganho de capital e entrega esses adicionais. Então, essa última entrega de 85 centavos está representando 0,78%. O fundo vem com um total acumulado de 9,94%. Essa entrega acumulada está muito bom mesmo. É algo para um fundo de tijolo, é algo bem aceitável. Contudo, é um setor de agências, que é a predominância desse fundo, ele tem mais de 70% do seu patrimônio alocado em agências ainda, ou seja, ele está bem concentrado nesse setor. Então, para mim, é um setor que a tendência no médio prazo, ou até mesmo no curto prazo, é que esse setor sofra bastante. Então, na minha humilde opinião, vai vencer uma boa parcela de contratos desse fundo no final do ano que vem, final de 2022. Na minha humilde opinião, novamente, acredito que não vai haver renovação desses contratos. Caso isso aconteça, ocorrerá uma grande tendência das cotas serem jogadas para baixo. A gente vai ver isso mais à frente no relatório gerencial.
Aqui é o comentário do gestor. Vou trazer destaque para o que ele falou aqui em cima. Em julho, o fundo distribuiu 85 e teve como resultado 79. Então ele tinha 6 centavos de reserva, ele acabou com essa reserva. A gente vai ver também isso com mais detalhe ali na frente, tá? Só que ele diz o seguinte: a gestão espera que o resultado médio fique entre 91 e 98. Por quê? Vai ter pagamento das vendas em andamento. Então ele vendeu algumas agências, teve ganho de capital. Sobre esse ganho de capital, ele pretende entregar isso, entregar um pouco a mais. Ele diz aqui, que 60% do capital investido hoje é agência, tá? Só que do capital que entra é cerca de 70 e poucos por cento. Então, vamos à frente para a gente ver isso com mais exatidão. Como a gente viu ali, 60 e poucos por cento do capital investido, que é Santander e Caixa Econômica, esses dois juntos aqui dá 61%. Contudo, em relação à receita do que entra aqui, ele dá mais de 70%. Então, assim, apesar de ser o que o fundo tem alugado, o que a receita hoje depende de 70% dessas duas redes bancárias. O que tem acontecido? Tem acontecido a devolução, a entrega, o fechamento de muitas agências bancárias, muitas mesmo. E eu acredito que no final desses contratos aqui, contratos em 2022, vai vencer 16% de contratos da Caixa, do Santander, e mais 8% de contratos da Caixa. Então, só em 2022 vai vencer 25% dos contratos desse fundo. 1/4 dos contratos vão vencer em 2022. Será que desses 25%, todos eles serão renovados? Vocês acham que a agência bancária, a tendência é de manter, aumentar a agência ou fechar agências? Então, assim, eu tenho uma prima, ela trabalha na agência do Banco do Brasil, e ela me comunicou que nos interiores da vida, as agências já foram fechadas, entregues inclusive, só que o Banco do Brasil, por exemplo, tem que ficar pagando essas mensalidades até o vencimento do contrato. É mais vantajoso ele continuar pagando mesmo sem estar ocupado do que ele rescindir o contrato. Ele teria que pagar do mesmo jeito e ainda pagar a multa. Então, assim, a gente não sabe com exatidão como que está a situação dessas agências. Novamente, na minha humilde opinião, assim, desses 25%, sendo bem otimista, vai renovar no máximo 5%. Imagina o fundo perder 20% das receitas que ele tem, tá? Do que ele tem hoje. Então, assim, como o mercado é imediatista, eu não vejo isso como sendo um problema. Só que, assim, como o mercado é imediatista, por um período tende a ficar sem recebimento, e até que o fundo consiga ajustar essas agências para ser vendidas ou realocadas para um novo inquilino. Isso demanda tempo. Tá? E a gestora Rio Bravo, ela não tem um bom histórico na sua gestão e tudo. Se a gente for observar aqui, vários fundos defasados do mercado são da gestora Rio Bravo. Esse RBVA é um dos únicos fundos que ainda está performando bem, mas, na minha opinião, tem um grande risco aí. 2022 vai ser um ano bem assim, decisivo para esse fundo. Depois disso, só lá para 2029, 2030, que vai ser um novo momento, novamente, um novo momento de decisão para esse fundo. Então, esse é o meu ponto de vista. Não quero dizer que eu estou com razão ou não, que eu sou o senhor da razão. Analise com carinho se, para você, seria uma boa entrar nesse fundo. Se você já é cotista e tiver a intenção de sair, mesmo com prejuízo, qualquer coisa você vai sair aos poucos, se for sua intenção. Mas o meu ponto de vista não deve ser utilizado para você comprar, vender ou manter o ativo. Só pense com carinho a respeito dessas informações. Tá? Fala-se muito sobre contratos atípicos. Então o que acontece? Esse fundo ele tem 91% de contratos atípicos, mas para ele não valeu de nada. Por quê? Porque, assim, eu não tenho esse fundo e isso já me só veio constatar para eu me afastar cada vez mais da gestora Rio Bravo. O que aconteceu com esse fundo aqui? O Santander, que é muito forte dentro do fundo, deveria renovar o seu contrato por meio de GPM. Né? Deveria renovar o seu contrato. Pode ver que a maioria dos contratos aqui estão atrelados a IGPM. E agora os novos contratos estão surgindo com IPCA. Como o IGPM estava descontrolado, o Santander quis entrar em negociação. Só que assim, uma negociação bem forçada. E aí, o RBVA, o fundo, a Rio Bravo, entrou na justiça para que forçasse receber os contratos, para que os contratos fossem cumpridos. Ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, e assim, em tese, faltava pouco para ele concluir isso. Faltava pouco. Ele vinha ganhando em todas as instâncias. O que ele fez? Fez um acordo com o Santander,
inicialmente, entre aspas, está vantajoso, que na minha opinião não foi. E aí, o que acontece? A gestora entrou com a ação, agora teve que vai arcar com todos os custos dos advogados, vai sair do bolso da gestora, em contrapartida, assim, vai sair do bolso do cotista. Além disso, o Santander renovou os novos contratos, não mais no formato atípico, agora os novos contratos são típicos. Se atípico já não gerou segurança para esse fundo, imagina um contrato típico. Se atípico, que em tese deveria obrigatoriamente ser cumprido, e a justiça estava mandando que se cumprisse, vários outros fundos conseguiram ter esse direito na justiça, por mais atípico que foi, por mais controlado que foi, um GPM de 30%, 40%, a justiça obrigou a empresa a pagar. Por que a Rio Bravo não foi até o fim e brigou com isso judicialmente? Então, por um contrato que foi renovado e tudo, e assim, foi muito mal visto pela comunidade, tá? Então, a gestora Rio Bravo, ela tem pontos muito negativos nesse sentido. Vamos à frente. Aqui a gente vê a sua disposição geográfica. Então, um fundo que tem em vários locais do país, concentração em São Paulo, mas isso não é um ponto negativo, porque São Paulo é locomotiva, não tem problema da concentração estar maior lá. Tem imóveis no Rio, imóveis em Minas, que são outras regiões bem concentradas no país, e aí uma pequena porcentagem no resto do país. Também não vejo problema em relação a isso. 92% está concentrado na região sudeste. Bem, vamos à frente aqui. Aqui a gente observa o que é o objetivo atual do fundo. Por isso que atualmente é renda varejo, antes ele era agências, tá? Então ele quer pegar, meta 1, diluição do portfólio de agências representando apenas 20% do patrimônio líquido. Ele quer fazer com que as agências cheguem a 20%. Atualmente está em 60% do portfólio. Meta 2, portfólio focado em localizações representando 20% do patrimônio líquido do fundo. E meta 3, portfólio atípico, com baixo risco de crédito, representando 50% do patrimônio líquido. Então ele quer alcançar essas metas o quanto antes. Está longe disso, isso aqui é o portfólio atual, que ele coloca como 59%, e a gente sabe que é 61%, não é 59%. E ele quer, 16% atualmente são de localização, outros 3%, e atípico 22%. O que ele quer transformar? Ele quer chegar nisso aqui, 50% atípico, 20 agências, 20 localização, e 10 outras situações. É o que ele almeja. Aqui a gente vê a respeito de uma operação que foi polêmica, mas desse ponto aqui eu concordo com a gestora, tá? O pessoal tem criticado muito a questão de alavancagem. Nem toda alavancagem é ruim. Inclusive que ele vem demonstrar por cálculos por que essa alavancagem aqui é vantajosa. O que não dá é para você expor todo o fundo à alavancagem, como tem uma gestora aí que tem feito isso com o fundo. Inclusive está até micando, quando fala micando, está frustrando a sua subscrição, está passando por um momento de subscrição. É uma gestora aí de renda urbana, eles estão passando por dificuldade aí. Por quê? Está alavancando demais o fundo. Então aqui, o que ele fez? Ele adquiriu, ele comprou 255 milhões de imóvel, só que ele só pagou, com o dinheiro que ele tinha em caixa, 79 milhões. E aí ele alavancou uma dívida de 176 milhões. Então, o que ele mostra aqui? Se ele tivesse o dinheiro todinho para comprar, renderia R$ 1.355 de rendimento. Isso traria um retorno de 6,38%. Com a alavancagem, como ele não despendeu o dinheiro todo, ele despendeu apenas 79 mil, o fundo passa a ter o mesmo aluguel de 1.335 e passa a ter aqui mais... Ele vai descontar o que ele tem de dívida, que é os 800 mil, que ele vai ter que foi o que ele gerou aqui para esse compromisso que ele fez, e sobra 550 mil. Só que agora gerou 550 mil baseado em apenas 79 mil que foi gasto. Ao passo que aqui gerou 1.355 de 255 milhões que foi gasto. Aqui gastou muito menos e gerou mais. Então o resultado final acaba sendo maior. Por isso que é vantajoso. Agora, tem que tomar bastante cuidado se está casando essa dívida. Essa dívida está sendo casada com o aluguel aqui, se ele está sendo casado com a dívida, mesmos índices, mesmas taxas, inclusive isso aqui sendo superior a essa taxa aqui, para gerar uma certa segurança. Então é isso que tem que ser observado. Tudo bem? Ele fala aqui, a remuneração da dívida, IPCA mais 5. Então tem que saber... A taxa aqui, a princípio aqui, é de 8 mais 8,40. Então tá gerando um spread aí.
Ó, IPCA mais 5,3, IPCA mais 5,6, isso aqui foi a dívida aí que foi feita. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido esperado, é de 8,40. O aluguel esperado é de 8,40. Então, está superior à dívida que foi feita. É interessante aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê o último resultado. É um pouco preocupante porque, a princípio, está apresentando indícios de que o fundo não tem mais condição de entregar esses 85 centavos. Então, o que acontece? Ó, nesse último mês, ele só performou 79 centavos e entregou 85. Por que ele fez isso? Ele tinha uma reserva no ano de 6 centavos. Como agora já está no segundo semestre, ele está com menos 6 negativo do semestre. Então, ele pegou a reserva que ele tinha e usou aqui. Então, ele não tem mais reservas. E se realmente não entrar o dinheiro dessas vendas, desses imóveis que o fundo está fazendo, provavelmente ele não vai conseguir performar os 85 mais. Vai cair a renda um pouco aí do fundo. Vamos à frente. Aqui a gente observa um crescimento do número de cotistas, né, de 2020 para cá. Vamos à frente. Antes da gente ver as últimas imagens a respeito desse fundo, os últimos slides, eu gostaria de reforçar novamente. Por favor, deixa o like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo para mim qual a sua posição em relação à gestora Rio Bravo. Qual a sua posição em relação a este fundo? Você considera um bom fundo? Eu até considero, mas os riscos inerentes ao setor bancário e o risco da gestora, para mim, não compensa para mim, entrar nesse fundo. Não estou dizendo que é ruim ou não, eu só estou falando dos meus pontos de vista. A gestora Rio Bravo já me trouxe muitos problemas, então me afasto dela. O fundo é bom, mas eu acredito que até o final do ano que vem, esse fundo não vai conseguir, assim, atuar de forma bacana. E isso vai causar, na minha opinião, vacância e redução no que o fundo consegue entregar. Caso isso realmente aconteça, a tendência é que as cotas caiam. Esse meu ponto de vista não deve ser levado em consideração como indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. É apenas o meu ponto de vista. E aí eu trago sempre para que vocês cheguem e reflitam e cheguem à própria conclusão de vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 645 inscritos, e eu acredito que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir atingir esses 1000 inscritos até o final do ano. Eu vou ficando por aqui, estou gravando esse vídeo na madrugada de sábado para domingo, tá? Eu vou ficando por aqui e espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, uma boa madrugada, boa noite e fui!